que é a icterícia obstrutiva? Não tenho a mínima ideia. Não conheço essa doença. Pode falar. Bem, para mim, até consultando os colegas, fiquei sabendo também que icterícia é uma doença causada aí por falta de algum líquido, né, na parte intestinal e relacionado ao estômago. Então, o pouco que eu sei é isso aí. Acho que em icterícia, bom, a minha terceira filha, ela teve, e inclusive ela aqui no HU, na USP mesmo, e ela nasceu meio amarelinha, com a pele meio amarelada, tal, não sei o que, então ela ficou um tempo tomando banho de luz, tal, para que isso melhorasse, né? E eu sei que é relacionado com isso, agora o restante eu não tenho informação. E que o quê? Para você que não sabe do que se trata a icterícia obstrutiva, nosso programa foi feito para você. A icterícia é uma manifestação de doença hepática e resulta na retenção da bile, a qual causa um aumento dos níveis séricos de bilirrubina, uma das substâncias que compõem a bile. A icterícia ocorre quando a bilirrubina fica em níveis séricos acima de 2 mg por decilitro. A colestase, uma consequência da icterícia, é a retenção não apenas de bilirrubina, mas também de outros solutos eliminados pela bile, como colesterol e sais biliares. E a maior parte da bilirrubina provém da degeneração de hemácias velhas e também de outras proteínas hêmicas. O mecanismo de formação da bilirrubina se inicia com a quebra da hemoglobina das hemácias em globina e grupo M. A globina é digerida em aminoácidos e já o M é cindido por ação de uma enzima perdendo ferro e originando o anel de porfirina, o qual sofre catabolismo que resulta na biliverdina. Esta sofre ação de outra enzima e passa a ser bilirrubina não conjugada. No fígado, que tem um papel central no metabolismo e excreção da bilirrubina, a bilirrubina não conjugada passa a ser conjugada, a qual será a forma excretada. A transformação da bilirrubina não conjugada em conjugada ocorre em 3 etapas. Captação da bilirrubina não conjugada. A bilirrubina é removida da albumina na superfície sinusoidal dos hepatócitos. Mesmo em condições patológicas, este não é um fator limitante. É um sistema de transporte facilitado que permite equilibrar a concentração de bilirrubina dentro e fora do hepatócito. A bilirrubina que entra liga-se rapidamente a uma proteína, as ligandinas. A concentração de bilirrubina livre no citoplasma é sempre baixa, de modo que o equilíbrio é favorável à entrada de mais bilirrubina. Conjugação com o ácido glicurônico pela enzima glicuroniltransferase ocorre no retículo endoplasmático liso do hepatócito. Ocorre em 2 passos, formando primeiro monoglicurionato e depois diglicurionato, que é a forma predominante. Secreção da bilirrubina conjugada para o canalículo biliar. A secreção é o passo limitante de todo o processo da excreção da bile. Quando este processo está diminuído, a bilirrubina que está sendo conjugada no citoplasma do hepatócito não pode ser excretada e regurgita para o sangue. Normalmente, toda a bilirrubina excretada na bile está na forma conjugada. A bilirrubina tem o seguinte destino final. No ilho e intestino grosso, os glicoronatos são removidos por enzimas bacterianas, resultando os urobilinogênios, que são incolores. Estes são oxidados a compostos corados, as urobilinas ou estercobilinas, que dão cor às fezes. Parte da urobilina, reabsorvida nos intestinos, no ciclo enterohepático, é excretada na urina, dando-lhe cor amarelada. Em condições normais, a bile produzida no fígado e contendo a bilirrubina é secretada pelos hepatócitos nos canalículos biliares. Ela, então, passa aos ductos biliares presentes nos espaços portais, destes ao ducto hepático, ducto colédoco e papila duodenal, sendo excretada, portanto, no duodeno. A interrupção do fluxo biliar para o intestino pode ocorrer devido à obstrução do ducto hepático comum ou do ducto biliar comum, por infecção, cálculos ou tumores, até o bloqueio do delicado mecanismo intrahepatocitário da secreção biliar. Histologicamente, o fígado em condições normais é constituído por células hepáticas ou hepatócitos.
Em cortes histológicos, é possível observar unidades estruturais chamadas lóbulos hepáticos. Os ductos biliares são revestidos por um epitélio cuboide e transportam a bile sintetizada pelos hepatócitos até a vesícula biliar. Os hepatócitos estão dispostos ao redor dos lóbulos hepáticos, formando placas celulares que possuem capilares sinusoides. Estes possuem macrófagos, denominados células de Kupfer, que atuam metabolizando hemácias velhas e digerindo suas hemoglobinas. Já na icterícia obstrutiva, o fluxo da bile é obstruído e, com isso, a bile fica retida dentro do próprio fígado. Esse processo de retenção da bile chama-se colestase. Em casos mais graves, quando a obstrução é prolongada, ocorrerá lesão dos hepatócitos por toxicidade da própria bilirrubina, com fibrose dos espaços portais e destruição da arquitetura dos lóbulos hepáticos, resultando em cirrose biliar. As mitocôndrias mostram-se alongadas e distorcidas, e o retículo endoplasmático liso apresenta-se dilatado e hipertrófico. O aparelho de Golgi, embora dilatado, mostra menor quantidade de vesículas. Os canalículos biliares apresentam diminuição do número e deformação dos microvílulos, que se tornam danificados. Os canalículos dilatados possuem fragmentos de membrana, cristais líquidos, bilirrubina e outros componentes da bile. Adotam formas variadas, podendo ser homogêneos, granulados, cristalinos, laminados. É possível observar pseudolóbulos, formado por grupos de hepatócitos em arranjo cordonal, sem arquitetura lobular definida, contendo um abundante tecido fibroso. Muitos contêm pequenos cilindros biliares. Há abundante pigmento biliar, a bilirrubina, no citoplasma de hepatócitos, na forma de pequenos grânulos e no citoplasma de células de Kupfer. Observam-se também cilindros nos canalículos biliares, situados entre os hepatócitos. Um paciente que tem icterícia obstrutiva pode apresentar febre, dor pancreática acompanhada de vômitos, acolia fecal, colúria, coceira na região anal, vesícula grande, palpável e indolor, perda de apetite, pele esclerótica amarelada, entre outros. Porém, os sintomas vão depender da etiologia da doença. Em relação ao diagnóstico, não tem um teste específico para determinar o tipo de icterícia. Sendo assim, é necessário combinar diversos testes hepáticos. Entre esses testes tem os níveis de bilirrubina no sangue, analisa a urina e as fezes do paciente e também pode verificar os níveis de fosfatase alcalina. A partir desses diversos exames, é possível detectar se a icterícia que o paciente tem é do tipo hepática, pré-hepática ou pós-hepática. Após detectar que a icterícia do paciente é do tipo obstrutiva, é necessário realizar exames para saber a causa da obstrução. Entre a causa da obstrução está infecções, cálculos biliares e tumores. É realizado exame sorológico para determinar se a obstrução é causada por infecção. E tomografia e ultrassonografia é realizada para detectar se há tumores ou cálculos biliares. O tratamento da icterícia é realizado por remoção da obstrução, que pode ser feita por meio de antibióticos, no caso de uma obstrução causada por infecção, ou por endoscopia ou cirurgia, no caso de uma icterícia causada por cálculos biliares ou tumores. Bom, agora você já sabe o que é icterícia obstrutiva. Tchau, tchau! O mecanismo de formação da bilirrubina se inicia com a quebra de hemoglobina das hemácias em globina e grupo M. A globina é digerida em aminoácidos, já o M é cindido. Nossa, velho. Cindido, o que é essa palavra? Em relação ao diagnóstico, você não é possível... É muito difícil. O mecanismo de formação da bilirrubina se inicia com a quebra da hemoglobina das hemácias em globina e grupo M. A globina é digerida em aminoácidos e já o M